Sabe aquela sensação de que a vida te deu um golpe tão baixo que você nem consegue reagir? Alina Vesper conhecia esse sentimento muito bem. O ex-marido dela, Adrien Vale, tinha jogado ela no lixo como se fosse um papel amassado, trocando ela por uma modelo deslumbrante. Ele achava que tinha deixado Alina destruída, esquecida, apagada do mapa. Mas cara, ele não fazia ideia do furacão que estava prestes a encontrar. Naquela noite, no evento social mais badalado da temporada, Adrien ia exibir sua vida perfeita, sua noiva perfeita, seu ego inflado. Só que ele esqueceu um detalhe minúsculo: Alina. E ela não estava só voltando, não. Ela estava chegando grávida do filho secreto dele, no braço de um bilionário recluso que tinha o poder de transformar o futuro de Adrien em pó com um único telefonema. Isso não era só vingança. Era um acerto de contas. Antes de começar, deixa teu comentário aí embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. É sempre incrível ver de onde vocês estão sintonizando ao redor do mundo. Agora bora mergulhar nessa história. O reflexo que encarava Alina Vesper através da janela embaçada pela chuva do seu apartamento pequeno não era mais a mulher que ela conhecia. Era um fantasma. O fantasma de uma vida que ela viveu um dia. Uma vida de tardes ensolaradas na costa da Itália e o tinido vazio de taças de champanhe em festas que se misturavam umas às outras até virar uma coisa só. Aquela mulher tinha sido a senhora Adrien Vale, um título que parecia ao mesmo tempo um escudo e uma prisão. Agora ela era só Alina. E Alina estava exausta. Seus ossos doíam com um cansaço que não tinha nada a ver com a gravidez que ela escondia do mundo, e tudo a ver com o homem que tinha causado aquilo. 6 meses. Tinha passado 6 meses desde que o divórcio foi finalizado, um corte cirúrgico e limpo que tinha destruído 7 anos de casamento deles com a precisão fria da ambição de Adrien. Ele chamou aquilo de separação consciente, um termo que ele pescou de algum blog de estilo de vida, como se a história compartilhada dos dois fosse um móvel da moda que eles decidiram descartar de comum acordo. Mas não tinha nada de consciente na forma como ele tinha sistematicamente desmontado ela, pedaço por pedaço, até ela virar uma estranha dentro da própria pele. Ele disse que ela era emocional demais, carente demais, que a natureza quieta dela não combinava com a imagem dinâmica que ele precisava projetar como um dos construtores imobiliários mais agressivos de Nova York. Ele precisava de uma poderosa, ele disse, uma peça de destaque. E encontrou isso em Vivienne Marie, uma modelo cuja cara estava estampada num outdoor gigante na Times Square, vendendo perfume com um olhar sedutor que prometia um mundo de emoções que Alina nunca conseguiu oferecer. Foi pelo Instagram, a praça pública moderna da humilhação, que Alina descobriu o noivado deles. Uma foto da mão de Vivienne, delicada e impecavelmente feita, adornada com um diamante tão grande que parecia obsceno, os dedos entrelaçados com os de Adrien. A legenda dizia: um novo capítulo com meu rei. Eu disse sim. A postagem foi uma facada no coração, não porque ela ainda amava Adrien. Aquele amor tinha morrido uma morte lenta e dolorosa muito antes dos papéis serem assinados. Mas por causa da crueldade pura e sem filtro. Ele nem teve a decência de contar para ela pessoalmente. Simplesmente seguiu em frente, apagando ela como se fosse um rascunho de uma vida que ele estava agora aperfeiçoando com uma versão nova e melhorada. A sessão de comentários era um mar de parabéns fingidos do círculo de puxa-sacos dele, as mesmas pessoas que um dia chamaram Alina de amiga. Eles babavam sobre como Adrien e Vivienne eram perfeitos juntos, como eram um casal poderoso, um termo que revirava o estômago de Alina. A mão dela foi instintivamente para a barriga, um gesto protetor e gentil. A pequena curva crescente era a única coisa que era verdadeiramente dela. Um segredo, uma complicação, um batimento cardíaco minúsculo que era ao mesmo tempo uma bênção e um fardo aterrorizante. Ela descobriu 2 semanas depois de Adrien ter ido embora, a ironia tão amarga que fez ela rir até chorar. Ele sempre foi ambivalente sobre filhos, dizendo que eram uma distração, uma âncora de estilo de vida que ia desacelerá-lo. Ele não queria ficar preso. E agora ela estava aqui, ligada a ele da forma mais irrevogável possível, e ele não fazia a menor ideia. O apartamento dela, um lugar aconchegante de um quarto num prédio antigo no West Village, era o santuário dela. Era um mundo distante da cobertura estéril de vidro e cromo que ela tinha compartilhado com Adrien, um lugar que sempre pareceu mais uma vitrine do que um lar. Aqui as paredes eram cobertas de livros, os móveis eram macios e gastos, e o ar cheirava papel velho e o chá de limão que ela bebia para aliviar o enjoo matinal. Era pequeno, mas era dela, pago com o acordo modesto que os advogados de Adrien consideraram generoso. Era o suficiente para não deixá-la desamparada, mas não o bastante para manter o estilo de vida que ele tinha ensinado ela a viver. Era, ela sabia, um movimento calculado.
Ele queria que ela sumisse, mas não tão longe que pudesse se tornar um problema. Ele queria que ela desaparecesse silenciosamente. Aquela noite era o Gala Starlight anual, um evento beneficente brilhante que era a joia da coroa da temporada social de Nova York. Ela e Adrien tinham comparecido todo o ano durante o casamento. Era uma noite de performance, de networking disfarçado de filantropia, um palco onde Adrien brilhava mais forte. Ela sabia que ele estaria lá com Vivien, desfilando ela como um troféu. O pensamento disso mandou uma onda fresca de náusea através dela, e dessa vez não tinha nada a ver com o bebê. Uma notificação acendeu na tela do celular. Era um e-mail dos organizadores do evento, um lembrete genérico sobre o gala. O nome dela ainda estava na lista, uma relíquia esquecida da vida passada. Ela estava prestes a deletar quando uma ideia, pequena e perigosa, começou a criar raízes na mente dela. Por que ela deveria ser a única a se esconder? Por que ela deveria ser a que encolhe nas sombras enquanto ele celebrava a vida nova nas cinzas da antiga? O desequilíbrio de poder sempre foi o terceiro elemento não dito no casamento deles. Ele era o sol, e ela era esperada a ser uma lua pálida refletindo. Ele controlava o dinheiro, os amigos, a narrativa. Ele a convenceu de que ela era nada sem ele, que a força quieta dela era uma fraqueza. Mas os últimos 6 meses de solidão tinham ensinado ela o contrário. Ela tinha começado a pintar de novo, suas telas se enchendo com as cores vibrantes que ficaram mudas por tanto tempo. Ela reconectou com velhos amigos, aqueles que a conheceram antes de Adrien, aqueles que viam ela não como um acessório, mas como Alina. E então tinha o bebê. Essa pequena vida secreta crescendo dentro dela tinha acendido um instinto protetor feroz que ela nunca soube que possuía. Não era mais só sobre ela. Ela tinha que ser forte por eles. Olhou pro reflexo de novo, mas dessa vez viu algo diferente. Não um fantasma, mas uma mulher à beira de uma transformação. O cansaço ainda estava lá, mas por baixo dele, uma faísca de desafio. Ele queria que ela desaparecesse. Tudo bem. Mas primeiro ela ia fazer ele ver ela, realmente ver ela, não como a esposa tímida que ele descartou, mas como a mulher e a mãe que ela estava se tornando. Abriu o armário, empurrando as roupas sensatas e sem graça que tinha adotado para agradá-lo. Lá no fundo, embrulhado num saco de roupa, estava um vestido que ela comprou por impulso em Paris, um verde esmeralda profundo de seda que brilhava como uma joia. Adrien odiava. Chamativo demais, ele tinha declarado. Chama atenção demais. Um sorriso lento tocou os lábios de Alina. Perfeito. Ela sussurrou pro quarto vazio. Ela iria pro gala. Não ia causar uma cena. Não ia chorar ou gritar. Simplesmente ia aparecer, um fantasma do passado dele, caminhando pro futuro perfeito dele. E não estaria sozinha. Teria o segredo dela, a força dela, o vestido verde esmeralda, e talvez, só talvez, isso seria o suficiente. O salão de baile do Plaza Hotel era uma sinfonia de excesso. Lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, pingavam luz sobre o mar de smokings e vestidos de grife. O ar estava grosso com o cheiro de perfume caro e o zumbido baixo de conversa autocongratulatória. Era um lugar onde fortunas eram exibidas, alianças eram forjadas, e reputações eram feitas ou destruídas sobre uma taça de champanhe vintage. Para Adrien Vale, era o habitat natural. Ele estava perto da escadaria principal, um rei examinando sua corte. Ao lado dele, Vivien Mar era uma visão em carmesim, um contraste gritante e ardente com os tons frios do salão. O vestido, uma criação de alta costura que grudava no corpo escultural dela como uma segunda pele, tinha um decote ousadamente baixo, mostrando o colar de diamantes que Adrien tinha dado de presente naquela manhã. Era uma declaração, assim como a própria Vivien. Ela era a aquisição suprema dele, a personificação viva do sucesso dele. Querido, você está encarando, Vivien murmurou, a voz um ronronar baixo e rouco. Passou um dedo perfeitamente feito pelo colarinho do smoking Tom Ford dele. Tem alguém mais interessante que eu na sala. Adrien forçou um sorriso, os olhos vasculhando a multidão. Nunca, meu amor. Só garantindo que tudo está perfeito. Era um homem obcecado com perfeição, com controle. Cada detalhe da vida dele era curado, da arte nas paredes à mulher no braço. Aquela noite era o ápice de uma campanha de 6 meses para se reinventar. O divórcio bagunçado da tímida e insignificante Alina Vesper era uma memória distante, uma nota de rodapé na história da ascensão dele. Vivien era um novo capítulo emocionante. Adrien, aí está você, uma voz ecoou. Era Charles Thorne, um contemporâneo no mundo imobiliário, um homem cujo respeito Adrien desejava. Charles era dinheiro velho, mas admirava a brutalidade do dinheiro novo de Adrien. E a linda Vivien
vocês dois são o assunto da cidade. Esse anel, Vivien suspirou, estendendo a mão para Charles admirar. Adrien tem um gosto requintado, ela disse, os olhos piscando para Adrien, um lembrete silencioso do valor dela. Com certeza, Charles concordou, o olhar demorando em Vivien um momento a mais. Grande noite para você, Adrien. Ouvi dizer que as propostas finais pro projeto Hudson Yards vencem semana que vem. O boato é que você está na frente. Estamos confiantes, Adrien disse, a voz suave como mármore polido. Era o maior negócio da carreira dele, um projeto que definiria o legado e cimentaria o lugar dele no topo da cadeia alimentar imobiliária de Nova York. Tudo dependia disso. A imagem pública dele, o relacionamento com Vivien, o futuro inteiro dele. Tudo estava amarrado a esse negócio. A conversa derivou para tendências de mercado e leis de zoneamento, uma linguagem que Adrien falava com graça predatória fluente. Vivien, de sua parte, desempenhava o papel de noiva adoradora perfeitamente, acenando nos momentos certos, o sorriso nunca vacilando. Mas por baixo da superfície, ela estava entediada. Esse mundo de homens falando sobre dinheiro era um meio para um fim. O fim era o estilo de vida, a segurança, a inveja de outras mulheres. Ela tinha escalado o caminho para fora de um bairro operário no Queens, usando o rosto e o corpo como moeda. Adrien Valley era a maior conquista dela ainda, e ela não tinha intenção de perdê-lo. Enquanto Adrien comandava a atenção, a mente dele derivou sem querer para Alina. Sentiu uma pontada de algo que se recusava a nomear, não culpa, mas um incômodo persistente e irritante. Esperava que ela rastejasse para um buraco e desaparecesse. Tinha pago ela, lavado as mãos dela, e ainda assim não conseguia sacudir a sensação de um fio solto. A última conversa deles foi estéril, conduzida através de advogados. Nunca teve que encarar o custo humano cru da decisão dele. Simplesmente seguiu em frente. Lembrou dela naquele salão 2 anos atrás. Ela tinha usado um vestido azul marinho simples, elegante mas discreto. Passou a maior parte da noite na mesa de sobremesas conversando com um dos garçons sobre a família dele no Equador. Ela tinha um jeito de se conectar com pessoas, um calor genuíno que ele uma vez achou encantador e depois sufocante. Era uma qualidade que não tinha valor no mundo dele. Era um problema. Está tudo bem, Adrien? Vivien perguntou, a voz afiada, cortando o devaneio dele. Você parece a 1 milhão de quilômetros daqui. Só pensando no negócio, ele mentiu suavemente, tomando um gole do champanhe. A pressão é imensa. Bem, você me tem para ajudar a relaxar depois, ela sussurrou, a mão deslizando do braço dele para a parte baixa das costas, um gesto possessivo e promissor. Foi então que uma mudança sutil ocorreu na atmosfera da sala. Uma onda de sussurros começou perto da entrada, espalhando como uma onda pela multidão. Cabeças viraram, conversas pausaram. Adrien, os sentidos sintonizados nas correntes sociais da sala, sentiu instantaneamente. Um novo jogador tinha entrado no jogo. Seguiu a linha de visão dos outros convidados, e o sangue dele gelou. Parada no topo da escadaria principal, banhada na luz dos lustres, estava Lina Vesper. Mas não era a Lina que ele lembrava. A mulher tímida e pedindo desculpas que parecia encolher em si mesma tinha sumido. No lugar dela estava uma rainha. O vestido verde esmeralda era um corte de cor vibrante e desafiadora no mar de tons discretos. Grudava nas curvas dela, curvas que eram mais cheias, mais femininas do que ele lembrava. O cabelo, que ele costumava puxar para trás num coque severo, caía sobre os ombros em ondas suaves loiro-mel. O rosto, livre da maquiagem pesada que ele sempre insistiu que ela usasse, estava luminoso, os olhos claros e brilhantes. Ela parecia poderosa. Por um momento de parar o coração, Adrien não conseguiu respirar. Era como se um fantasma tivesse entrado na sala, mas um fantasma mais vibrante e vivo que qualquer um ali. Vivien enrijeceu ao lado dele, as unhas perfeitamente feitas cravando no braço dele. Quem é aquela? Ela sibilou, a voz carregada de veneno. Adrien não conseguiu responder. Estava hipnotizado. Os olhos de Alina varreram a sala, uma análise calma e sem pressa. Ela não estava procurando por ele. Não parecia estar procurando ninguém. Estava simplesmente chegando. Então ele viu quem estava com ela. Descendo as escadas logo atrás dela, a mão descansando levemente na parte baixa das costas dela, estava Gabriel Ashord. Não Charles Thorne, o contemporâneo mobiliário, mas o tio dele, o Gabriel Ashord, o bilionário recluso e enigmático que construiu um império desenhando e vendendo jatos particulares para a elite mundial. Um homem tão rico e poderoso que fazia Adrien parecer um senhorio de segunda. Gabriel Ashord não comparecia a eventos sociais. Não cortejava a imprensa.
Era uma lenda, um mito, um homem que operava numa estratosfera tão acima da de Adrien que era quase inconcebível. E ele estava com Alina. A visão foi um golpe físico. Adrien sentiu o ar sair dos pulmões, a fachada cuidadosamente construída da vida perfeita dele rachando sob o peso dessa única imagem impossível. Alina, a ex-esposa descartada e esquecida, não estava só aqui. Estava aqui com um homem que podia arruiná-lo com uma única ligação. O desequilíbrio de poder, aquele que ele tinha tão cuidadosamente cultivado e explorado no casamento, tinha acabado de ser virado de cabeça para baixo da forma mais pública e espetacular imaginável. Os sussurros na sala cresceram, virando de curiosos para frenéticos. Quem era ela? O que estava fazendo com Gabriel Ashord? Adrien podia sentir centenas de pares de olhos nele, o olhar coletivo do mundo que ele trabalhou tão duro para conquistar. Todos esperando para ver o que ele faria. E pela primeira vez na vida, Adrien Vale não tinha ideia. O rei estava no castelo, mas a fortaleza tinha acabado de ser invadida, e o fantasma do passado dele estava prestes a responsabilizá-lo. O coração de Alina era um tambor frenético contra as costelas. Cada passo descendo a escadaria de mármore parecia ao mesmo tempo aterrorizantemente lento e vertiginosamente rápido. O mar de rostos embaixo borrou num caleidoscópio de julgamento e curiosidade. Podia sentir os olhares, os sussurros dissecando ela, tentando colocá-la na hierarquia social rígida deles. Por um momento, a velha Alina, aquela que teria fugido desse tipo de atenção, ameaçou ressurgir. Ela vacilou, a mão agarrando o corrimão frio e ornamentado. Calma agora, uma voz baixa e calma disse logo atrás dela. Só respira. Eles estão mais assustados com você do que você com eles. Olhou por cima do ombro para Gabriel Ashord. Ele não estava olhando para a multidão. Estava olhando para ela. Os olhos, um tom surpreendente de cinza quente, mantinham uma calma firme e reconfortante. Eles tinham se conhecido menos de uma hora atrás nas circunstâncias mais improváveis. Ela chegou ao gala sozinha, o táxi deixando ela um quarteirão antes para evitar a confusão das limusines. O ar frio da noite tinha sido um choque depois do calor do táxi, e quando pisou no meio-fio, o salto dela prendeu numa grade. Tropeçou. Uma cambaleada pequena e sem dignidade, e um portfólio dos esboços recentes dela, que tinha trazido num senso bizarro de apoio moral, escorregou do aperto, espalhando pelo pavimento úmido. Mortificada, ajoelhou para juntar as páginas soltas, as mãos tremendo. Foi quando uma mão grande e masculina apareceu na linha de visão dela, pegando cuidadosamente um desenho a carvão de um cipreste açoitado pelo vento. Isso é muito bom, a mesma voz baixa disse. Você tem um senso forte de movimento. Olhou para cima para o rosto de Gabriel Ashord. Não reconheceu ele no começo. Não era o que esperava. Estava vestido num terno preto simples e impecavelmente cortado, sem gravata, o botão de cima da camisa branca aberto. Era mais velho que ela, talvez final dos 40, com uma beleza rústica e desgastada que contrastava completamente com a perfeição polida e arrumada de Adrien. Havia linhas ao redor dos olhos, linhas que falavam de uma vida vivida, não só curada. Obrigada. Ela gaguejou, as bochechas corando de constrangimento. Deixa eu te ajudar, ele disse, juntando facilmente o resto dos esboços. Não tratou ela como uma donzela em perigo, mas como uma igual que encontrou um inconveniente menor. Devolveu o portfólio para ela, os dedos roçando os dela. Houve um choque de calor, de conexão inesperada. Sou Gabriel, ele disse, o sorriso não alcançando os olhos, que mantinham uma inteligência profunda e quase melancólica. Alina, ela respondeu, a voz mal passando de um sussurro. Ele olhou para ela então, um olhar longo e investigativo. Não era o olhar predatório a que ela estava acostumada dos homens no círculo de Adrien. Era conhecedor, como se pudesse ver além do vestido esmeralda e do tremor nervoso nas mãos dela, direto pro coração dela. Você vai pro Starlight Gala, ele afirmou, não uma pergunta. Ela acenou. E você? Uma sombra de sorriso tocou os lábios dele. Estava tentando evitar. Não sou muito de eventos assim. Gesticulou vagamente em direção à entrada opulenta do Plaza. Mas tenho uma obrigação com meu sobrinho Charles. Ele insiste que minha presença empresta alguma gravidade. Disse a palavra com uma autodepreciação seca que ela achou instantaneamente charmosa. Entendo, ela disse, e realmente entendia. Também não sou muito dessas coisas. Então por que você está aqui, Alina? Ele perguntou, o olhar direto, cortando a pretensão. A pergunta ficou no ar entre eles. Ela poderia ter mentido, poderia ter oferecido uma desculpa educada e sem sentido, mas algo sobre ele, a intensidade quieta,
a falta de julgamento, fez ela querer dizer a verdade. Estou aqui para me lembrar de que existo, ela disse, as palavras saindo com mais força do que pretendia. Ele acenou devagar, um lampejo de compreensão nos olhos cinzentos. Uma causa digna. Olhou do rosto dela para a entrada, depois de volta. Ninguém deveria ter que lutar essa batalha sozinho. Me permitiria ser sua escolta. A oferta foi tão inesperada, tão absurda que ela quase riu. Gabriel Ashord, o bilionário recluso, se oferecendo para ser a escolta dela. Mas não foi um gesto de piedade. Pareceu uma aliança, um pacto espontâneo e não dito entre duas pessoas que se sentiam outsiders por dentro. Acho que você não sabe no que está se metendo, ela disse, pensando em Adrien, em Vivien, na explosão inevitável. Pelo contrário, ele disse, a voz caindo ligeiramente. Acho que tenho uma ideia muito boa, e não consigo pensar em nada que preferiria fazer hoje à noite do que perturbar a narrativa previsível. Ofereceu o braço. Vamos. Então ela aceitou. Entrar no Plaza no braço de Gabriel Ashord foi como pisar numa realidade alternativa. Os porteiros, que mal tinham olhado para ela quando passou por eles momentos antes, agora curvavam as cabeças em deferência. Os sussurros começaram imediatamente. Agora descendo a escadaria, a mão dele era uma presença quente e firme nas costas dela, uma âncora silenciosa no mar turbulento do Gala. Ele guiou ela pelos degraus finais e pro salão principal. A multidão se abriu para eles como mágica. O zumbido da conversa retornou, mas era diferente agora, carregado com uma nova energia elétrica. Seu ex-marido, presumo. Gabriel murmurou, o olhar fixo num ponto sobre o ombro dela. O homem no smoking Tom Ford que parece que acabou de ver um fantasma. Alina não precisou olhar. Podia sentir o olhar de Adrien como um toque físico, quente e raivoso. É ele, confirmou, a voz surpreendentemente firme. E a mulher que parece que vai quebrar uma taça de champanhe com um aperto. A noiva dele, Vivien. Entendo, Gabriel disse. Guiou ela em direção ao bar, os movimentos sem pressa, deliberados. Estava criando um espaço para ela, uma bolha protetora no meio do caos. Pediu uma água com gás e limão para ela e um uísque puro para ele. Não tentou fazer conversa fiada. Simplesmente ficou com ela, a presença uma declaração silenciosa de apoio. Pessoas começaram a se aproximar. Não os bajuladores do círculo de Adrien, mas um calibre diferente de convidado. Um magnata da tecnologia, um artista celebrado, um diplomata estrangeiro. Todos cumprimentaram Gabriel com uma mistura de admiração e familiaridade, e ele apresentou Alina para cada um simplesmente como minha amiga. Com cada apresentação, Alina sentiu um pedaço do eu antigo dela, a mulher confiante e inteligente que tinha sido enterrada sob anos de desprezo casual de Adrien, começar a reemergir. Se viu falando sobre a arte dela, sobre o amor por literatura italiana, sobre as viagens. Não era só a ex-esposa de Adrien Vale. Era Alina. Arriscou um olhar pela sala. Adrien ainda estava lá, enraizado no lugar, vivia agarrada no braço dele como uma trepadeira. Ele estava preso, e sabia disso. Não podia se aproximar dela sem reconhecer Gabriel Ashord, e não podia ignorá-la sem parecer fraco. O mundo cuidadosamente controlado dele estava girando fora do eixo. Gabriel seguiu o olhar dela. Ele subestimou você, disse quieto, a voz só para os ouvidos dela. Ele me apagou, ela corrigiu, as palavras rugindo com uma verdade que nunca tinha falado em voz alta. Então hoje à noite, Gabriel disse, virando para encará-la completamente, os olhos cinzentos sérios e gentis, nós te redesenhamos. Foi naquele momento que Alina entendeu. Não era só um ato aleatório de bondade. Era um ato deliberado de resgate. Gabriel Ashord, por razões que ela não conseguia entender, tinha escolhido ser o salvador dela. Enquanto ele estava ao lado dela, uma força quieta e imóvel na gaiola dourada do salão, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. O ar no salão estava grosso com perguntas não ditas. A chegada de Alina com Gabriel Ashord mandou uma onda de choque pela sociedade meticulosamente estratificada reunida ali, e os tremores secundários ainda reverberavam. Adrien Vale, que estava comandando a atenção momentos antes, agora se encontrava na periferia, o centro gravitacional da sala tendo mudado dramaticamente. Ele observou, a mandíbula tensa enquanto Gabriel e Alina se moviam pela multidão, não com a energia frenética de buscar atenção a que ele estava acostumado, mas com uma graça quieta e confiante que era muito mais poderosa. Vivien estava furiosa ao lado dele. O que ela está fazendo aqui? Cuspiu, a voz um sussurro venenoso. E quem diabos é aquele com ela? Parece velho. Aquele,
Adrien disse, a voz tensa. É Gabriel Ashworth, e ele não é velho. É poderoso. Poderoso o suficiente para comprar esse hotel e transformá-lo no escritório particular dele se quisesse. Os olhos de Vivien arregalaram, a raiva momentaneamente substituída por um lampejo de medo e cálculo. Ela entendia de poder, e podia ver que o homem com Alina possuía em quantidades que não conseguia compreender. Isso mudava a equação. Alina não era só uma ex-esposa patética fazendo uma cena. Era uma ameaça. Você tem que fazer alguma coisa, Vivien insistiu, o aperto no braço dele ficando doloroso. Vai lá. Coloca ela no lugar dela. E dizer o quê? Adrien estourou, a compostura finalmente rachando. Com licença, Sr. Ashworth, um dos homens mais influentes do planeta. Mas essa é minha ex-esposa que você está escoltando, e eu gostaria que você a devolvesse para a obscuridade que planejei para ela. Sabia que estava preso. Todo instinto gritava para ele reassumir o domínio, para lembrar Alina do lugar dela. Mas um olhar na expressão calma e legível no rosto de Gabriel Ashworth disse que seria um erro catastrófico. Era uma liga diferente, um jogo diferente, e ele não conhecia as regras. Enquanto isso, Alina estava começando a sentir uma sensação tonta de empoderamento. O homem ao lado dela era um escudo, a reputação tão imensa que desviava os julgamentos mesquinhos e a fofoca maliciosa que teriam sido direcionados a ela. Pessoas que teriam a ignorado completamente um ano atrás agora estavam sorrindo para ela, ansiosas para serem apresentadas. Ela via eles pelo que eram. Mariposas atraídas por uma chama mais brilhante. Está pronta. Gabriel murmurou, a voz um ronco baixo perto do ouvido dela. Pronta para quê? Ela perguntou, o coração começando a bater forte de novo. Para encarar o dragão na toca dele, ele disse, o olhar piscando em direção a Adrien. É inevitável. Melhor fazer nos nossos termos do que nos dele. Ela respirou fundo, o ar com gosto de champanhe e medo. Ele estava certo. Se esconder no canto era uma trégua temporária. O teste real ainda estava por vir. Deu um aceno pequeno e determinado. Com uma mão firme nas costas dela, Gabriel começou a caminhar, não para longe de Adrien, mas diretamente em direção a ele. Foi um avanço lento e deliberado, e a cada passo, o barulho ambiente do salão parecia desaparecer, a multidão se abrindo diante deles. Parecia uma cena de filme, um confronto de alto risco no coração do território inimigo. Adrien viu ele chegando, e uma raiva primitiva, quente e possessiva, surgiu através dele. Essa era a noite dele, a noiva dele, o mundo dele. E ela estava entrando como se tivesse todo o direito de estar ali, com um homem que o fazia sentir pequeno. Pararam a alguns metros de distância, uma distância educada e civilizada que parecia um abismo. Os quatro ficaram num quadro silencioso, o ar crepitando com tensão. Foi Gabriel quem falou primeiro, a voz suave e desprovida de qualquer emoção discernível. Adrien, ele disse, um aceno de reconhecimento. Faz um tempo. Adrien ficou desconcertado. Gabriel, não sabia que você viria hoje à noite. Forçou a voz a soar casual, mas saiu tensa e forçada. Foi uma decisão de última hora, Gabriel disse, os olhos piscando brevemente para Alina antes de voltar para Adrien. Encontrei minha amiga Alina, e ela me convenceu de que era um evento que não deveria perder. Minha amiga Alina. As palavras foram um golpe casual e devastador. Ele não a chamou de Alina Vale. Tinha reivindicado ela não como uma posse, mas como uma igual, uma amiga. Tinha pagado a propriedade de Adrien sobre ela com duas palavras simples. Os olhos de Adrien finalmente encontraram os de Alina. Esperava ver dor, raiva ou desespero. Em vez disso, viu uma força calma e quieta que não reconhecia. O vestido esmeralda, a postura confiante, o olhar claro e firme. Era tudo uma acusação. Essa era a mulher que ele tinha dito a si mesmo que era fraca, a mulher que tinha descartado, e ele estava errado. Vivien, nunca uma para ser ignorada, deu um passo à frente, o sorriso afiado como vidro quebrado. Bem, que surpresa, ela disse, os olhos varrendo Alina com desprezo não disfarçado. Não sabia que você ainda estava circulando. O insulto era claro, você não é mais relevante. Antes que Alina pudesse responder, sentiu uma onda de tontura, uma companheira familiar nesses últimos meses. O calor da sala, o estresse do confronto, estava tudo se tornando demais. Balançou ligeiramente, a mão indo instintivamente pro estômago num gesto de proteção. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas no silêncio carregado, foi um trovão. Adrien viu. Os olhos dele, que tinham estado cheios de raiva, de repente arregalaram em descrença atônita. O olhar caiu do rosto dela para a mão,
descansando na curva gentil do abdômen, uma curva que o vestido de seda não conseguia mais esconder completamente. A matemática era simples, brutal e inegável. 6 meses desde o divórcio, o timing era perfeito. O sangue drenou do rosto dele, a raiva, o ciúme, o orgulho ferido. Tudo evaporou, substituído por uma única percepção cataclísmica. Um bebê. O bebê dele. Vivien viu a expressão no rosto dele e seguiu o olhar. Os lábios perfeitamente pintados se abriram num silencioso de choque, a mente correndo. Um bebê, um vínculo permanente e inquebrável entre Adrien e essa mulher que ela trabalhou tão duro para suplantar. Era uma complicação que não tinha antecipado, uma ameaça aos planos cuidadosamente elaborados. O próprio mundo cuidadosamente construído dela começou a inclinar. O silêncio se estendeu, grosso e sufocante. A revelação tinha acontecido, mas não era a que ninguém esperava. Não era sobre o vestido ou o bilionário ou o triunfo social. Era sobre esse segredo, essa vida nova que acabava de ser exposta no centro do salão brilhante. Alina olhou para Adrien, pro choque cru no rosto dele, o horror nascente nos olhos. Pela primeira vez a noite toda, sentiu um lampejo de pena por ele. Ele achou que estava no controle, que era o mestre do universo dele. Mas naquele único momento silencioso, tinha perdido tudo. Tinha descartado a coisa mais preciosa que já teve, e nem sabia. Ela veio aqui essa noite para lembrá-lo de que existia, mas fez muito mais. Mostrou a ele um futuro que nunca poderia ter, um legado que tinha jogado fora sem saber. E enquanto ficava ali, ladeada pelo seu salvador improvável, a mão descansando no segredo que agora todos compartilhavam, sabia, com uma certeza que se instalou fundo nos ossos, que tinha vencido. Não só a batalha da noite, mas a guerra pela própria vida. As consequências da revelação silenciosa não foram uma explosão barulhenta, mas uma mudança sísmica quieta que rearranjou toda a paisagem social do salão. Os fios invisíveis de poder, influência e respeito que mantinham a sala unida começaram a estalar e se reformar, criando um padrão novo e perturbador. Adrien Vale, que tinha estado no centro da teia, de repente se viu pendurado num fio desgastado. O momento foi quebrado por Charles Thorne, que, alheio ao drama de alto risco que acabará de se desenrolar, se aproximou com um sorriso largo e inconsciente. Tio Gabriel, sabia que você viria. E Adrien, meu amigo, bateu no ombro de Adrien, um gesto que fez Adrien estremecer. Vocês todos se conhecem. Mundo pequeno. Gabriel usou a interrupção a favor dele. Charles, disse, a voz calma e firme, desviando a atenção do quadro congelado. Estava só parabenizando Adrien pelos empreendimentos futuros. Virou o olhar para Alina. Acho que todos poderíamos usar um pouco de ar fresco. Gostaria de dar uma caminhada no terraço. Era uma dispensa, educada e absoluta. Estava extraindo Alina da situação, sinalizando que a conversa tinha acabado. Alina, grata pela fuga, deu um leve aceno. Adoraria, ela disse, a voz um pouco sem fôlego, enquanto Gabriel a guiava para longe, a mão ainda firme no braço dela. O murmúrio passou pelos convidados próximos. Tinham visto o rosto de Adrien, o choque de Vivien, o gesto de Alina. As peças estavam se encaixando, e a fofoca se espalhava como fogo, alimentada pela combinação intoxicante de escândalo, gravidez e o envolvimento do enigmático Gabriel Achord. Deixados para trás, Adrien e Vivien eram uma ilha de silêncio atordoado. A bolha protetora da perfeição percebida tinha estourado. Um bebê. Vivien finalmente sibilou, a voz tremendo com uma raiva mais fria e aterrorizante que o ciúme anterior. Você me disse que tinha terminado com ela. Disse que foi uma separação limpa. Eu não sabia, Adrien gaguejou, a mente ainda girando. Uma criança, um filho ou filha, uma parte dele crescendo dentro da mulher que tinha descartado tão casualmente. As implicações eram impressionantes. Não era só um inconveniente social. Era uma reorganização fundamental da vida dele. Você não sabia. A risada de Vivien foi um som afiado e feio. Como você não sabia? Estava tão ausente, tão incompetente assim. O insulto foi projetado para ferir, e acertou o alvo. A identidade inteira de Adrien foi construída na competência dele, no controle. Não era para acontecer, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Fomos cuidadosos. Mas mesmo enquanto dizia, lembrou daquela noite algumas semanas antes de ir embora, uma noite alimentada por muito vinho e uma tristeza desesperada e não dita, uma tentativa final e fútil de encontrar a conexão que tinham perdido. Tinha sido imprudente, um momento de fraqueza que tinha arrependido imediatamente e prontamente esquecido até agora. Olhou ao redor da sala.
Os rostos que tinham estado sorrindo para ele com admiração e inveja agora olhavam com outra coisa: pena, curiosidade e uma pitada de schadenfreude. Viu rivais de negócios sussurrando atrás das mãos, os olhos brilhando com oportunidade. A imagem cuidadosamente construída como um homem que tinha tudo, que era intocável, estava se despedaçando diante dos olhos dele. No terraço, o ar frio da noite foi um bálsamo na pele aquecida de Alina. Os sons distantes da cidade eram um contraponto reconfortante ao batimento frenético do coração dela. Você está bem? Gabriel perguntou, a voz gentil. Levou ela para um canto quieto, protegido do salão por um grande ficus em vaso. Acho que sim, ela disse, respirando fundo e trêmulo. Não queria que acontecesse daquele jeito, a revelação. Às vezes as declarações mais eficazes são as que não planejamos, ele observou, o olhar investigando o rosto dela. Ele não sabia. Ela balançou a cabeça, um sorriso amargo tocando os lábios. Não, ele deixou bem claro que não queria uma família. Teria complicado a marca dele. A perda dele, Gabriel disse simplesmente, mas com uma finalidade que ressoava com verdade. Tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Estava quente e cheirava levemente a cedro e uísque. O gesto foi tão inesperadamente gentil, tão protetor que fez a garganta dela apertar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz grossa de emoção. Por que está sendo tão bom comigo? Gabriel se apoiou na balaustrada, olhando para a extensão brilhante do Central Park. Por um longo momento, ficou em silêncio. Digamos que tem interesse pessoal em ver homens como Adrien Vale provarem do próprio veneno, disse, a voz baixa e dura. Viu que o tipo de ambição deles faz com pessoas boas. Havia uma história ali, uma dica de um passado que alimentava as ações dele. Não era só um capricho. A presença dele aqui essa noite era pessoal. É mais que isso, não é? Ela pressionou gentilmente. Ele virou para olhar para ela, e nos olhos cinzentos, ela viu um lampejo de dor antiga. Minha falecida esposa, começou, a voz mais suave agora. Era artista como você, brilhante, sensível. Trabalhou para um homem como Adrien, um valentão carismático que levou crédito pelas ideias dela e lentamente corroeu a confiança dela até ela acreditar que não valia nada. Pausou, a memória ainda crua. Ela se afastou da arte, de si mesma. Perdi ela muito antes de realmente morrer. A confissão ficou no ar entre eles, um momento de vulnerabilidade compartilhada profunda. O coração de Alina doeu por ele, pela mulher que ele perdeu. Entendeu agora. Ele não estava salvando ela. Estava honrando a memória da esposa. Ajudando ela, estava lutando uma batalha que já tinha perdido antes. Sinto muito, Gabriel, ela sussurrou. Ele deu um sorriso triste e pequeno. Não sinta. Seja forte. Seja a mulher que ela nunca teve chance de ser. Viva sua vida. Crie sua arte. Crie seu filho. Essa é a melhor vingança que você pode ter. Dentro, a fundação do mundo de Adrien continuava a rachar. Um investidor potencial para o projeto Hudson Yards, um homem que ele tinha cortejado por meses, se aproximou, a expressão fria. Adrien, que noite. Olha, sobre nossa reunião semana que vem. Vamos adiar. Acho que precisamos ver como algumas coisas se resolvem. Não precisou dizer mais. O homem estava recuando. O escândalo, a instabilidade percebida, a conexão com Gabriel Ashford faziam Adrien uma aposta arriscada. Adrien o viu se afastar, um pavor frio infiltrando nos ossos. Tinha construído o império numa ilusão de invencibilidade. Mas a ilusão tinha sumido, e tudo o que restava era um homem parado nas ruínas da própria criação, observando a ex-esposa, a mãe do filho desconhecido, sendo confortada por um homem que tinha o poder de terminar a demolição. O desequilíbrio de poder não tinha só sido virado. Tinha se tornado um deslizamento de terra, e Adrien estava do lado errado. Nos dias que se seguiram ao gala, uma calma estranha desceu sobre a vida de Alina, um contraste gritante com a tempestade que tinha desencadeado. O dilúvio esperado de ligações de conhecidos fofoqueiros e da imprensa intrometida nunca veio. Era como se um escudo protetor e invisível tivesse sido erguido ao redor dela. Sabia sem precisar ser dito que era obra de Gabriel. A influência silenciosa e formidável dele estava em ação, garantindo que ficasse em paz. Ele ligou na manhã seguinte, não uma mensagem, mas uma ligação telefônica de verdade. A voz, calma e firme, foi uma presença reconfortante. Espero que esteja se recuperando das festividades de ontem à noite, perguntou, uma dica de humor seco no tom. Não tenho certeza se festividades é a palavra que usaria, ela respondeu, um pequeno sorriso brincando nos lábios. Mas sim,
Estou bem. Obrigada, Gabriel, por tudo. Foi um prazer, ele disse. Tenho uma proposta para você, Alina. Tenho uma cabana pequena na propriedade no interior. É quieta, privada. A luz é perfeita para pintar. Pensei que você poderia querer usar por um tempo, para sair da cidade, trabalhar, respirar. A oferta foi esmagadora na generosidade, uma cabana na propriedade de um bilionário. Parecia algo saído de um conto de fadas. Não sei o que dizer, ela gaguejou. É bobagem, ele disse firmemente, mas gentilmente. O lugar está vazio, e francamente, eu gostaria da companhia. A propriedade é extensa. Você não teria que me ver se não quisesse. Houve uma pausa. Pense nisso como uma residência artística. Sem compromisso. Ela sabia que deveria recusar, que era uma imposição grande demais. Mas o pensamento de escapar da cidade, de estar cercada pela natureza, de ter um lugar seguro e quieto para processar tudo e se preparar para o bebê era um chamado de sereia irresistível. Tá bom, ela disse, a voz suave. Sim, eu gostaria muito. 2 dias depois, um carro preto discreto chegou para levar ela e os poucos pertences para o interior. A propriedade era uma extensão ampla de colinas ondulantes, árvores antigas e jardins bem cuidados aninhados no coração do Hudson Valley. A casa principal era um solar de pedra magnífico, mas o carro passou direto por ela, seguindo uma estrada de cascalho sinuosa para um canto isolado da propriedade. A cabana era perfeita. Era um prédio de pedra charmoso coberto de era com uma grande janela voltada para o norte que inundava a sala principal com a luz suave e consistente que pintores sonham. Por dentro, era aconchegante e lindamente mobiliada, com um cavalete grande já montado perto da janela. Havia uma cozinha totalmente equipada e um quarto com vista para o lago particular sereno. Era um refúgio. Na primeira semana, não viu ninguém. Pintou com o fervor que não sentia em anos, as cores nas telas ousadas e vibrantes. Caminhou pelo lago, tirou cochilos no sol da tarde e cozinhou refeições simples e nutritivas para si mesma e a vida minúscula crescendo dentro dela. A cidade, com o barulho e os fantasmas, parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. O cansaço que tinha se instalado nos ossos começou a dissipar, substituído por um senso crescente de paz e força. Gabriel, fiel à palavra, respeitou a privacidade dela. Mas deixava coisas para ela na varanda da cabana. Uma cesta de vegetais frescos da horta dele, uma coleção de livros de arte da biblioteca, um chá raro e fragante que achou que ela poderia gostar. Eram gestos pequenos e pensativos que falavam volumes. Estava cuidando dela, mas de uma distância respeitosa. Uma tarde, enquanto observava o pôr do sol pintar o lago em tons de laranja e rosa, ele apareceu, caminhando devagar pela trilha da casa principal. Não estava impondo, apenas presente. Espero que não esteja incomodando, disse, parando a uma distância educada. De jeito nenhum, ela disse, gesticulando para outra cadeira Adirondack no pequeno pátio. Por favor. Ele sentou, um silêncio confortável se instalando entre eles. Observaram a última lasca de sol desaparecer atrás das colinas. Soube do meu sobrinho hoje, disse finalmente, a voz casual. Parece que Adrien Valley está tendo problemas com o projeto Hudson Yards. O coração de Alina deu um pequeno salto. Ah! Os principais investidores estão ficando com o pé atrás, Gabriel continuou, o olhar fixo na água escurecendo. Estão preocupados com a estabilidade pessoal dele. Parece que um divórcio público bagunçado, uma gravidez surpresa e a percepção geral de que fez um inimigo poderoso não é bom para os negócios. Disse isso sem um traço de alegria, uma simples declaração de fato. Esse inimigo é você? Ela perguntou quietamente. Ele virou para olhar para ela, a expressão ilegível no crepúsculo. Não fiz uma única ligação, Alina. Não precisei. Homens como Adrien constroem os impérios numa base de percepção. Tudo que fiz foi aparecer e rachar a fachada. O resto é só gravidade. Ela acreditou. O poder dele não estava na ação aberta, mas na própria existência. Era o padrão contra o qual homens como Adrien eram medidos e achados em falta. Ele me ligou, ela confessou, as palavras com gosto de cinza. Não atendi. O que acha que ele quer? Não sei, ela disse honestamente. Gritar comigo? Exigir um teste de paternidade? Tentar brincar de família feliz? Não consigo imaginar nenhum cenário que não seja sobre ele, sobre o que precisa, o que quer controlar. E o que você quer? Gabriel perguntou, a pergunta simples mas profunda. Ela olhou para as mãos descansando na barriga. Quero ter esse bebê. Quero criá-lo num mundo que seja seguro e calmo e cheio de amor. Quero pintar.
Quero construir uma vida que seja minha, não uma extensão de outra pessoa. A voz estava firme, a incerteza sumida. Parece um bom plano, ele disse, a voz quente de aprovação. Sentaram em silêncio de novo. Mas era um silêncio cheio de um entendimento profundo e não dito. Era mais que uma amizade, mais que uma aliança de conveniência. Era uma conexão forjada em dor compartilhada e um desejo mútuo por um jeito de vida mais quieto e autêntico. Ele via ela não como uma coisa quebrada para ser consertada, mas como uma mulher forte e resiliente entrando na própria força. E ela via ele não como um magnata bilionário, mas como um homem gentil e ferido que estava, do seu jeito, tentando curar. Gabriel. Ela disse, virando para ele. Sua esposa. Você disse que era artista. Ela tinha nome. Um sorriso suave e triste tocou os lábios dele. O nome era Mara Ellington, disse, e ela teria gostado muito de você. Naquele momento, sob o vasto céu estrelado, Alina sentiu os últimos medos antigos caírem. Não era mais vítima da história de Adrien. Era autora da própria. E esse homem quieto e poderoso ao lado dela não era só o Salvador. Era o primeiro personagem no novo capítulo. A aliança quieta tinha se tornado um vínculo quieto e profundo. Adrien Vale era um homem à deriva nos destroços da própria vida. O negócio Hudson Yards, aquele que deveria ser a coroação, tinha desmoronado. Os investidores, assustados pela instabilidade ao redor dele, tinham desistido, citando preocupações vagas de mercado que eram uma referência mal velada à implosão social espetacular. O nome, uma vez sinônimo de sucesso com toque de Midas, agora era sussurrado em tons de pena e desprezo nas salas de reunião e clubes de campo que frequentava. Vivien, a noiva ardente e ambiciosa, tinha se tornado uma criatura de raiva fria e latente. O sonho que tinha comprado, a vida de luxo sem esforço e supremacia social, estava manchando diante dos olhos. O diamante no dedo parecia menos uma promessa e mais um prêmio de consolação por um negócio que deu errado. A cobertura magnífica, uma vez símbolo do poder deles, agora parecia uma gaiola dourada. O silêncio entre eles estava grosso com acusações não ditas. Mas não era a perda do negócio ou a fúria de Vivien que assombrava as noites sem sono de Adrien. Era a imagem de Alina. Alina parada na escadaria naquele vestido esmeralda, a mão na barriga. O filho dele, uma vida que tinha criado e abandonado sem pensar. Tinha tentado racionalizar, enquadrar como um problema a ser gerenciado. Mandou os advogados rascunharem cartas, exigirem testes de paternidade, oferecerem acordos. Mas Alina recusou a se engajar. As ligações iam para a caixa postal. Os e-mails não eram respondidos. Os advogados eram recebidos com uma parede educada mas impenetrável de silêncio de uma equipe jurídica que logo descobriu estava sendo paga por Gabriel Ashord. A falta de controle estava deixando ele louco. Ele, Adrien Vale, que tinha orquestrado cada aspecto da vida com precisão implacável, agora estava completamente impotente. Estava excluído, ignorado, tornado irrelevante no evento mais importante da vida. Desespero o arranhava. Uma emoção crua e desconhecida. Precisava vê-la. Precisava falar com ela para entender. Nem sabia o que. Reclamar algo, pedir desculpas. Os motivos eram uma bagunça emaranhada na cabeça. Um coquetel tóxico de ego, arrependimento e um lampejo estranho de instinto paternal. Descobriu onde ela estava com o ex-jardineiro descontente da propriedade Ashord, um homem feliz em trocar informação por um envelope grosso de dinheiro. Saber que ela estava vivendo sob a proteção de Gabriel numa cabana na terra dele foi mais uma facada no orgulho já ferido. Dirigiu pro interior numa tarde cinza e chuviscando, o tempo uma combinação perfeita pro humor. Não tinha plano. Estava operando em impulso puro e não adulterado, um jeito de ser que há muito tinha desdenhado nos outros. Passou direto pelo portão principal. Estacionou o carro numa estrada lateral e cortou pela mata, sentindo como um invasor comum. Achou a cabana facilmente, uma coluna de fumaça enrolando da chaminé. Parecia um cartão postal, uma imagem de tranquilidade doméstica que parecia uma afronta pessoal. Viu ela pela janela grande. Estava parada num cavalete, as costas para ele, completamente absorta no trabalho. Vestia um avental simples manchado de tinta, o cabelo amarrado frouxamente. A barriga era uma curva proeminente e perfeita sob o tecido. Estava linda, mais linda do que jamais tinha visto. Havia uma paz sobre ela, uma serenidade autocontida que ele tinha arrancado dela e que ela tinha de alguma forma encontrado de novo sem ele. Observou por um longo tempo, uma tempestade de emoções conflitantes rugindo dentro. Viu a mulher que tinha casado, a alma quieta e gentil que uma vez amou antes da ambição envenenar tudo.
Viu a mulher que tinha quebrado e a mulher que tinha ressurgido das cinzas, e viu a mãe do filho. Finalmente saiu da mata para a trilha. O rangido dos sapatos no cascalho fez ela virar. Os olhos arregalaram, não com medo, mas com uma decepção cansada e profunda. Não estava surpresa em vê-lo. Parecia estar esperando isso, esse ato desesperado final. Não convidou ele para entrar. Simplesmente saiu para a varanda, puxando o avental mais apertado ao redor, um gesto protetor. Adrien, ela disse, a voz monótona. Você não deveria estar aqui. Precisava te ver, Alina, ele disse, a voz urgente. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, ela disse, a calma mais perturbadora que qualquer raiva seria. Você fez suas escolhas. Estou fazendo as minhas. Esse é meu bebê também, ele estourou, as palavras cruas e possessivas. Um sorriso triste e sabedor tocou os lábios dela. Você não queria bebê, Adrien. Queria uma dinastia. Queria um legado. Mas um legado não é um prédio com seu nome. É uma pessoa. E você não queria uma pessoa. Queria uma ideia. As palavras eram como lâminas, arrancando as ilusões dele, expondo os motivos patéticos. Cometi um erro, ele sussurrou, a admissão custando tudo. Um erro terrível. Sim, cometeu. Ela concordou, a voz ainda quieta, mas agora com um núcleo de aço. Cometeu um erro quando decidiu que meu amor era um problema. Cometeu um erro quando pensou que podia me descartar como um móvel velho. E cometeu um erro quando pensou que seu dinheiro podia consertar tudo. Ela deu um passo mais perto, e pela primeira vez, ele viu não só força nos olhos dela, mas um abismo profundo e intransponível de pena. Você não pode fazer isso, Adrien. Não pode destruir minha vida e depois aparecer quando está sozinho e exigir fazer parte da única coisa boa que saiu da destruição. Esse bebê merece melhor que isso. Esse bebê merece um pai, não um proprietário. Cada palavra era um prego no caixão do antigo dele. Tinha vindo aqui para um acerto de contas, e estava tendo um. Mas não era o que tinha imaginado. Achava que seria ele fazendo exigências, estabelecendo termos. Em vez disso, era ele sendo julgado. E estava sendo considerado insuficiente. O que você quer de mim? Ele perguntou, a voz quebrando. Dinheiro? Um contrato? Diz. Quero que você vá embora, ela disse simplesmente. Quero que volte para sua vida, para Vivien, para sua cobertura de vidro. E quero que deixe a gente em paz. É tudo que sempre quis. Foi então que outra figura apareceu, caminhando pela trilha da casa principal, Gabriel Ashord. Não estava com pressa. Não estava bravo. Simplesmente caminhou e ficou ao lado de Alina, uma presença silenciosa e imóvel. Colocou uma mão no ombro dela, um gesto de apoio quieto e sólido. Olhou para Adrien, os olhos cinzentos sem malícia, apenas uma dispensa final e profunda. Adrien olhou do rosto resoluto de Alina para a postura protetora de Gabriel. Viu a aliança quieta, o vínculo profundo e não dito entre eles. Viu a vida que estavam construindo aqui, uma vida de paz e arte e afeto genuíno, uma vida que não tinha espaço para ele. Tinha perdido. Perdeu tudo. O negócio, o respeito, a mulher que nunca apreciou de verdade e o filho que nunca conheceria. A percepção foi um golpe físico, tirando o ar dos pulmões, trazendo ele de joelhos no caminho úmido de cascalho. Esse era o acerto de contas. Não uma briga, não uma negociação, mas um momento quieto e devastador de clareza. Era o fantasma agora, a figura irrelevante de um passado que seguiu em frente sem ele. Olhou para a mulher que tinha ferido, a mãe do filho, e nos olhos dela viu não ódio, mas uma libertação final de partir o coração. Ela estava finalmente livre dele, e ele estava completa e irrevogavelmente sozinho. 6 meses depois, a primeira neve da estação estava caindo, cobrindo Hudson Valley com uma camada de branco pristino. Da janela grande da cabana, agora oficialmente a casa dela, Alina Vesper observou os flocos gordos e preguiçosos caindo, o filho recém-nascido, Elias, dormindo tranquilamente nos braços. Era perfeito. Tinha a natureza quieta dela e, ela teve que admitir, um choque de cabelo escuro que era puro Adrien, mas olhando para ele, não sentiu amargura, apenas um amor profundo e avassalador. A cabana tinha se tornado o mundo dela, um santuário de criação e vida nova. As paredes estavam cobertas com as telas, paisagens emocionais vibrantes que pareciam pulsar com vida própria. Uma galeria no Sorro, de propriedade de um amigo de Gabriel, viu o trabalho e ofereceu uma exposição solo. A primeira. A residência artística tinha se tornado uma carreira.
O relacionamento com Gabriel floresceu do jeito quieto e sem pressa das coisas que são feitas para durar. Não foi um caso ardente e apaixonado, mas uma companhia profunda e firme construída em respeito mútuo, vulnerabilidades compartilhadas e amor pelos momentos quietos. Era uma presença constante e gentil na vida dela e de Elias. Lia as notícias financeiras em voz alta pro bebê, alegando que era importante entender mercado cedo, uma piada que nunca deixava de fazer Alina rir. Sentava por horas no estúdio dela, observando ela pintar, contente só de estar na presença dela. Não estava tentando substituir o pai de Elias. Estava simplesmente sendo o homem que era, um homem gentil e decente que tinha entrado para preencher um vazio. Era uma família, não convencional, mas real, forjada no cadinho da traição e reconstruída numa base de confiança. Uma tarde, um pacote chegou. Era uma caixa grande e plana sem endereço de remetente, apenas um carimbo postal de Nova York. Dentro, embrulhado em papel pardo simples, estava uma pintura. Era uma peça pequena e requintada de um artista do século XIX que ela admirava, um pintor conhecido pelas paisagens serenas e cheias de luz. Enfiado no canto da moldura estava um bilhete pequeno escrito à mão. Alina, não existem palavras para desfazer o que fiz. Sei que não há desculpa para minha cegueira, minha crueldade. Passei os últimos 6 meses entendendo o verdadeiro significado da palavra falido, e não tem nada a ver com dinheiro. Vi o anúncio da sua exposição. Parabéns. Não estou surpreso. Sempre soube que você era brilhante. Era arrogante demais para admitir. Isso não é um presente para comprar perdão. Sei que não está à venda. Pense nisso como um pedido de desculpas pequeno e inadequado. Um pagamento inicial de uma dívida que nunca posso pagar. Não vou incomodar você de novo. Assinei todos os papéis necessários. Meus advogados vão entrar em contato com os seus para organizar pensão alimentícia num fundo que só você controlará. Ele deveria ter tudo. Merece. Espero que tenha seu coração. Sempre foi a melhor parte de você. Erin. Alina leu o bilhete 2 vezes, a mão tremendo ligeiramente. Foi a primeira vez que ouviu dele desde aquele dia no caminho de Cascalho. As palavras eram simples, despidas da arrogância e bravata usual. Soavam genuínas. Olhou para a pintura, uma cena de uma floresta quieta e salpicada de sol. Era uma oferta de paz, uma admissão de tudo o que tinha perdido. Mostrou o bilhete para Gabriel naquela noite enquanto sentavam perto do fogo, Elias arrulhando suavemente no Moisés. Ele leu, a expressão pensativa. Parece que o homem é capaz de aprender, disse quieto. O que eu faço? Ela perguntou. Você faz o que parecer certo para você, ele disse, pegando a mão dela. A jornada dele é dele agora. Não precisa mais cruzar com a sua a menos que você queira. Ela pensou sobre isso por um longo tempo. A velha Alina teria sido consumida pelo gesto, pela conexão persistente, mas não era a velha Alina. Caminhou até o Moisés e olhou para o filho. O futuro dela estava aqui nessa sala. Estava no cheiro de talco e terebintina, no calor da mão de Gabriel, no som rítmico e firme do próprio coração. Não ia responder. Não ia rejeitar o presente. Simplesmente ia aceitar pelo que era. O capítulo final de fechamento de um livro que não estava mais lendo. Ia pendurar a pintura no quarto de Elias, um lembrete quieto de que mesmo da grande dor, algo bonito pode crescer. Algumas semanas depois, na noite de abertura da exposição dela, a sala estava lotada. As pinturas, as paisagens emocionais vibrantes, foram um sucesso impressionante. Críticos estavam murmurando. Colecionadores estavam comprando. Alina ficou no centro de tudo, Elias amarrado no peito num canguru, Gabriel ao lado, o orgulho radiando como um calor físico. Do outro lado da sala, perto da saída, um homem estava nas sombras, meio escondido por um pilar. Era Adrien. Parecia mais magro, o terno caro pendurado um pouco frouxo no corpo. Não estava com Vivien. As colunas de fofoca tinham relatado a separação amigável semanas atrás. Estava sozinho. Não estava olhando para as pinturas. Estava olhando para Alina, para Elias, para Gabriel. Estava observando a vida que tinha jogado fora. Os olhos dele se encontraram por um segundo breve e fugaz pela sala lotada. Ele deu um aceno pequeno, quase imperceptível, de reconhecimento, de concessão. Então virou e deslizou para a noite fria, um fantasma finalmente aceitando o lugar no passado. Alina sentiu uma sensação de libertação, um corte final do cordão. Virou para Gabriel, um sorriso brilhante e genuíno iluminando o rosto. Acho que estou pronta para uma taça de champanhe, ela disse. Ele sorriu de volta, os olhos cinzentos cheios de um amor tão quieto e profundo quanto o vale que chamavam de lar. Acho que você merece,
ele disse enquanto entregava uma taça. Ela olhou ao redor da sala para a arte, para a vida que tinha construído. Tinha enfrentado traição e encontrado força. Tinha suportado um desequilíbrio de poder e descoberto o próprio. Tinha encontrado redenção, não na vingança, mas na criação. Tinha encontrado um tipo diferente de riqueza, uma que não podia ser medida em portfólios de ações ou metragem quadrada, mas em amor, em paz, e nas cores brilhantes e ilimitadas da própria tela. E era mais do que jamais sonhou. E aí está. A jornada incrível de Alina Vesper, de ex-esposa com o coração partido à mulher poderosa que recuperou a vida nos próprios termos. É uma história que prova que a melhor vingança não é barulhenta e chamativa, mas encontrada na força silenciosa, alianças inesperadas e coragem para construir um futuro novo das cinzas do passado. Se a história de Alina de resiliência, redenção e encontrar amor no lugar mais inesperado tocou seu coração, não guarda para você. Deixa aquele like aí embaixo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um lembrete da própria força. E se inscreve no canal para mais histórias emocionais que parecem vida real. Seu apoio significa o mundo e ajuda a gente a trazer mais conteúdo assim para você. Valeu por assistir.